Olá, senhores, tudo bom? Eu não vou falar bom dia, boa tarde ou boa noite, porque essa aula será temporal. O link vai ficar disponibilizado para vocês, tanto no Black quanto no WhatsApp. Eu vou mandar para o grupo de vocês. Inclusive, o grupo de vocês de WhatsApp tem pouquíssimos alunos, não sei o que está acontecendo. Não vem me dizer que vocês não são tecnológicos, porque eu sei que são. Então, eu preciso que vocês deem uma bombada naquele grupo de WhatsApp para que a gente possa ter o maior alcance possível dessas aulas, tá? Então, hoje a gente deve, talvez, iniciar e terminar as ações possessórias. E não se esqueçam que na segunda-feira, a partir das 19h15, eu vou estar online lá no Black para a gente fazer um bate-papo sobre a matéria, sobre o conteúdo. Eu preciso que vocês assistam esse conteúdo antes, então. E também estarei disponível no próprio grupo do WhatsApp para a gente trocar ideias e ver esse conteúdo. Eu não é um tempo difícil, é um tempo complicado, é um tempo de muitas inseguranças e muitas ansiedades. Eu me lembrei esses dias da Gisele, que estava indo para a Europa, imagino que já esteja lá. Então, assim, tem as ansiedades dela. Inclusive, falem para ela que ela pode assistir as aulas de lá. Agora, no final das contas, isso deu certo para ela. E é a melhor forma que a gente tem para não sofrer tanto, para não sentir tanto, é tentar ao máximo possível manter a nossa rotina, o nosso cotidiano. E isso serve para tudo, né? Para os estudos, para casa, para a família, para quem tem filhos, estudar com os filhos. E talvez eu não sei como será o cronograma de aulas de vocês, o tempo de vocês, mas talvez seja interessante que vocês tentassem manter as aulas no horário da aula mesmo. Então, Processo Civil 4, tenta assistir o vídeo um pouco antes e fique online durante a aula, o período da aula, para a gente conseguir passar essa quarentena, esse isolamento físico, de uma forma não tão sofrida. E não fique aqui com a impressão de que o que será que vai acontecer, o medo do futuro, né? A gente pode até ter preocupações com relação ao próprio vírus, a doença, os hospitais, mas no tocante ao IESB, ao curso de vocês e à graduação, não tenham preocupações. O IESB, a professora Nina, a coordenação do direito, está todo muito engajado para que vocês sofram o mínimo possível os efeitos, pelo menos no curso de vocês, dessa pandemia. E a solução que foi dada são essas aulas remotas. Então, o material é disponibilizado para vocês, eu vou disponibilizar um resumo para vocês, será disponibilizado um questionário de questões voltadas ao conteúdo e a gente vai batalhar para que dê tudo certo. E dará, galera, e dará. Eu brinquei com os meus filhos esses dias que daqui a alguns anos eles vão lembrar desse período de isolamento, de quarentena, de pandemia, e vão se lembrar que eles passaram por um momento histórico. Triste, claro, mas histórico. Eu mesmo nunca tinha passado por isso. H1N1 chegou aos pés disso. Eu nunca vi fechar fronteira de países na forma como está sendo feito. Então, assim, pro meu doutorado está sendo fantástico. Mas é um momento histórico, é um momento que a gente vai lembrar para sempre, vai viver isso. E vamos dos limões extrair uma limonada, ou para quem gosta dos limões a gente extrai uma caipirinha. Então vamos começar? Bora lá. A gente vai começar aqui com... Vocês vão ficar vendo essa setinha o tempo inteiro mexendo, tá? Eu preciso dela porque eu vou abrir os slides, eu vou abrir lei e aí vocês vão me acompanhando. A gente vai fazer umas rabiscadas aqui. Então vamos tentar ver o quanto eu domino dessa questão tecnológica. Já vou dizer para vocês que não é muito e vocês sabem disso. Vamos lá. As ações possessórias, a gente vai começar aqui na parte do 554 ao 559, que é a parte geral das ações possessórias. Tá? Então, essa parte do Código de Processo, se vocês olharem aqui, eu já deixei até o Código de Processo alinhado para vocês vão ver que são as disposições gerais que o Código traz para as ações possessórias. E depois eles vão entrando nas ações possessórias específicas. Como é que nós vamos para manutenção, para reintegração, para o interdito proibitório. E aí a gente vai vendo o que cada uma delas vai tratar nesse assunto. Então, num primeiro momento, a gente vê a parte geral. Eu deixei esse dispositivo aqui, primeiro para facilitar depois o estudo de vocês. E depois, pra gente, no decorrer da apresentação desses slides, a gente vai voltando nele para checando os artigos, tá? Então, a gente tem aqui 5 artigos da parte geral das ações possessórias, que são as disposições gerais, que se aplicarão, por ser disposições gerais, a todas as hipóteses de ações possessórias, tá? O que são ações possessórias? Quando é que eu brigo por uma ação possessória? Quando é que eu discuto uma ação possessória? As ações possessórias, como o próprio nome diz, elas são ações relacionadas à posse,
tá? Vocês vão ver isso lá em Civil 6, imagino, 7, houve uma mudança aí, eu já me perdi. Vocês vão ver isso lá em Civil 6 ou 7, em Direito das Coisas, a diferença de posse e propriedade. Eu posso ter posse sem propriedade, eu posso ter propriedade sem posse. Então, eu tenho um apartamento que eu loco para um terceiro. Eu tenho a propriedade dele, mas eu não tenho a posse direta. Ou eu alugo um apartamento, eu tenho a posse, mas a propriedade não é minha, o domínio não é meu. Então, eu tenho diversas situações onde não necessariamente a mesma pessoa, o mesmo indivíduo reúne em si posse e propriedade. As ações possessórias, elas não discutem propriedade, elas não discutem domínio, tá? Elas vão discutir único e exclusivamente posse, seja para reintegrar porque perdeu, seja para manter porque está sendo ameaçada a perda, ou seja para que eventual situação de ameaça, de possível ameaça, possa acontecer, que é a hipótese do interdito. Então, a gente tem aqui situações de ações em que serão cabíveis as ações quando eu tenho esbulho, turbação ou ameaça de esbulho, tá? Então, vamos tomar cuidado com algumas coisas aqui. Eu vou ter, para as ações de manutenção e reintegração de posse, o esbulho e a turbação. E para a ação de interdito proibitório, que está um pouquinho mais para frente nos slides, eu vou ter a ameaça de turbação. Como é que eu vou classificar cada um desses institutos e desses termos? Então, quando eu tenho esbulho quando eu perdi a minha posse. Eu tenho um movimento que invadiu, não é mais invadiu, ocupou, que ocupou a minha fazenda, eu tenho um movimento que ocupou meu apartamento, a minha casa, alguma propriedade minha. Então, quando eu tenho a perda da posse, eu vou falar em esbulho, logo eu vou falar de ação de reintegração. Eu não posso falar em reintegrar uma posse se eu não perdi a posse. Então, eu só falo... Com licença, professor. Alunos, é o professor Douglas interrompendo um pouco.